Angola, boa noite. Está no ar o Girassol Jornal, edição referente ao ano de 2023. É a última profissional. Janete, boa noite. Boa noite, Adilson, e assim que nos acompanha igualmente, boa noite. É sempre um prazer. Vamos aos destaques desta edição. Contagem regressiva para 2024. Polícia Nacional reafirma prontidão na missão de asseguramento. Alerta de prevenção. Ministra da Saúde desperta famílias em relação ao surto identificado de gripe e febres altas. Dias difíceis para moradores em alguns bairros do distrito urbano da Baia. Em causa está o acesso à água para o consumo. Perspectivas ao mais alto nível. Projeção de um novo ano de esperança para a grande família angolana. Homenagem na Igreja Metodista Unida de Angola, 90 anos do lendário Bispo Emílio de Carvalho. Festas de fim de ano lá fora e polêmicas que envolvem o uso de fogo de artifício. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Estes últimos dias do ano são marcados por dificuldades para moradores de algumas localidades do distrito urbano da Baia, em Viana. E o motivo não é desconhecido. Estamos a falar do acesso à água para o consumo, que está difícil em alguns bairros dessa zona de Viana. Os cidadãos do distrito urbano da Baia afirmam que estão preocupados com a carência de água potável da rede pública, que nunca existiu naquela zona do município de Viana. Os moradores do bairro Gazeta falam da realidade que enfrentam. Quando os tanques não têm água, nós sofremos muito, porque aqui não temos água da rede. Como está a ver, o bairro é crescente, então precisamos disso, precisamos com que o governo nos ajude a melhorar esse bairro. E estamos mal por isso. Aqui no quilômetro 30, bairro da Gazeta, as cupapatas não funcionam nenhum lado nenhum. Então nós estamos muito carentes mesmo acerca disso. É algo que está como um pesadelo para nós, porque os bidões de água às vezes sobem 150. Tomamos banho uma vez por dia. Porque aqui a água mesmo está difícil, queremos águas canalizadas. Nos bairros quilômetro 30, João Luís e Casa Branca, existem poucos tanques particulares e os cidadãos estão preocupados com o preço da água. Aqui a água está a passar mesmo mal, mano. Não tem mesmo água, depois chuva não está a chover. Estamos a catar água bem distante mesmo. Estamos a passar mesmo mal com a água. Pelo menos se meter uma torneira de água. Estamos a passar mesmo mal aqui, mano. A água está difícil. Depois dinheiro de comida esse que subiu. A pessoa vai comprar comida ou ainda vai passar coisa, passar a comprar coisa, passar a comprar água. Depois a banheira de água é 120. Estamos a passar mal, mano. Por semana. Pusemos 2 banheiras por dia. Não chega. Tem que ser 3 banheiras por dia. Assim, 3 banheiras, 360. Mas assim durante uma semana, enquanto uns estão descendo, bate os mini quando bate. Eu vivo mais aí embaixo. Naqueles lados não tem mesmo tanque nem nada. Temos que subir mesmo aqui. Está mesmo mal caso água mesmo. Mas o mesmo se der poupar mesmo. Através das pessoas que vão carregar água através do peito, tem que poupar mesmo. Tipo assim, na minha casa, todos os dias carregamos água de quente, não chega para nada mesmo. Vai o banho, vai a cozinha, lavar as louças, limpar o chão. É muito difícil mesmo para nós. Sobre esse problema, o administrador distrital da Baia disse o seguinte: a Baia está bem servida em termos de energia. A Baia está mal servida, sim, nesse momento, em termos de água, não é? Porque também pensamos que há um grande projeto do Quilonga Grande, né, que está a vir aí, e logo que seja concluído esse projeto do Quilonga Grande, pensamos nós que o problema da baía d'água
ficará no passado. Então vamos só pedir mais à nossa população um pouco de paciência, porque o governo está a trabalhar nessa direção, estamos atentos, estamos a ver a dificuldade, mas logo que se conclui esse projeto de Quilonga Grande, o problema da baía d'água fica totalmente resolvido. Localizado no município de Viana, o distrito urbano da Baía tem 75 mil habitantes. Contagem regressiva para a entrada em 2024. Já é apenas uma questão de horas e o clima pelo país é de celebração entre as famílias. Enquanto isso, as forças da ordem desdobram-se para o cumprimento do plano de asseguramento, com o objetivo de garantir a necessária tranquilidade, principalmente na noite de transição de ano. A Polícia Nacional reafirma que está tudo a postos. Mais de 120 mil efetivos da Polícia Nacional estão em prontidão para o asseguramento da passagem de ano em todo o país no quadro da Operação Oculhanja, quadra festiva 2023-2024. O comandante-geral da Polícia Nacional foi ver de perto o estado de prontidão e garantiu que as forças estão prontas para assegurar a passagem de ano com vista à redução das cifras criminais e dos acidentes de viação. As forças policiais atuam num ambiente que é caracterizado pela defesa dos cidadãos. Nós não temos um inimigo para enfrentar como tal. Nós temos a população para defender. E então, mesmo aquele que tenha cometido um crime, salvo as situações que configuram legítima defesa, e vou explicar, estado de necessidade, todas as pessoas devem ser tratadas com dignidade. Ninguém deve ser humilhado, mesmo que tenha cometido o crime. É isso que dizem as leis. Assim sendo, o comissário-geral exortou os seus efetivos para uma conduta digna e apelou à cultura de denúncia de práticas erradas no seio da corporação e na sociedade em geral. E cada um de nós somos polícias. Qualquer ato de um pode manchar a conduta de todos. Então, cada um de nós apela também para que seja a polícia do outro. Aquele que estiver a primar por uma conduta errada deve ser imediatamente chamado à razão. E sabem mesmo por que muitas condutas ocorrem? É devido ao silêncio de todos. Se nós estivermos num lugar e alguém estiver a promover uma conduta errada e nós silenciarmos, este é o grande mal, porque esse indivíduo vai mesmo cometer um crime. E esse crime vai mesmo manchar a honra e a dignidade de todos. E esse apelo não é só para aqui, é também para todas as populações, para o nosso povo. Não silenciem os atos que possam levar à prática de crime. Por esta razão, o comandante-geral da Polícia Nacional quer uma polícia exemplar durante a passagem de ano e mais disciplinada em 2024. Se a polícia for disciplinada, qualquer indivíduo que vier para esse país vai dizer que Angola tem uma população ordeira, disciplinada, porque está a sua polícia a refletir aquilo que efetivamente a população deve ser. E agora, registros de imprudência no calor da festa de fim de ano. Um acidente de viação que resultou em feridos marcou a manhã deste sábado aqui em Luanda. Aconteceu na entrada da ilha de Luanda. Trata-se de uma colisão movida pela condução sob efeito de álcool. O carro que saía da ilha de Luanda, segundo testemunhas, vinha em alta velocidade. Perdeu o controlo, bateu numa viatura Mitsubishi Pajero que estava estacionada, arrancou um poste de iluminação, atingiu a vítima e parou no portão de uma residência. A população pretendia agredir o condutor do veículo. Estava no ATM BPC tirar o valor e eu presenciei esta viatura, que está aqui de cor branca, a ver já andando mal, porque as pessoas estavam a questionar a forma dele estava a andar. Bateu contra essa parede e foi contra o miúdo. A minha pergunta é o seguinte: os homens que bateram, que pancaram contra o indivíduo, foram levados por uma patrulha da polícia. Eu quero saber quem vai socorrer o indivíduo que está aí à beira da morte. À beira da morte, quem vai socorrer? O que eu verifiquei no acidente é o seguinte: eu estava lá no meu edifício
De repente, a viatura branca que estamos vendo aí, daquele acidente, vinha com muita velocidade, pancou nessa que está atrás de mim e foi pancar lá naquele quintal, né? Conforme vocês viram, e criou aquele danos todo. Este aqui é o segundo acidente. Logo que eu cheguei, foi-me informado que já teve um novo acidente no mesmo local. A agitação é normal, geralmente quando é esse tipo de acidente, há sempre agitações, porque para além desse acidente aí, também houve danos de pessoal. Houve aí um jovem que foi, não sei se foi atropelado ou então o carro de mão é que pancou a ele, mas está totalmente ferido, não verifiquei essa situação toda. Então esse ferimento daquele cidadão é que fez com que o pessoal tivesse essa agitação toda. Isso é normal, onde há uma reação, não é? Sem gravar entrevista, um dos agentes da Polícia Nacional que se encontrava no local afirmou que para prestar assistência a uma vítima de acidente deve-se seguir procedimentos e por isso a demora ao socorrer o ferido. Cerca de 10 minutos depois da vítima ser levada pela patrulha da polícia, a ambulância apareceu. O estado do jovem bagageiro inspira cuidados. E em função dos acidentes de viação que tendem a aumentar nesses dias de festa, o Conselho Provincial da Juventude em Luanda esteve hoje engajado numa campanha de sensibilização. Essencialmente dirigido aos automobilistas, o momento serviu para partilhar com os condutores mensagens de prevenção, prudência e preservação da vida. Só em Luanda foram registrados 651 acidentes de viação no primeiro trimestre de 2023. Os acidentes resultaram em 235 mortes, 570 feridos. Entre as principais causas da sinistralidade rodoviária em Angola destacam-se a má qualidade das estradas e o não cumprimento das regras de trânsito por parte dos automobilistas. Nós devemos sempre velar pelas regras de trânsito, respeitar os limites de velocidade. E para aquelas pessoas que bebem, quando tiverem que conduzir, deviam entregar o carro a uma pessoa que não bebe. Usem sempre o capacete, principalmente com as pessoas que vocês carregam, porque muitos deles têm família. Não vamos estragar o nosso trabalho. É em prol do nosso bem-estar, não só nós automobilistas, mas como todos nós que usamos as estradas para o benefício. Para reduzir o índice de acidentes nas estradas de Luanda, o Conselho Provincial da Juventude saiu às ruas para sensibilizar os taxistas, mototaxistas e outros automobilistas. Nós tomamos o conhecimento por parte do Departamento de Segurança Rodoviária e Trânsito de Luanda que por dia Luanda tem uma cifra de 2 mortos e 9 sinistros, ou seja, 9 feridos, que para nós enquanto Conselho Provincial é preocupante. Para nós, enquanto munícipes de Luanda, é preocupante. E hoje, com a realização deste ato de sinistralidade rodoviária, Luanda precisa de ti, de facto vem ajudar aqui os nossos munícipes naquilo que é o respeito aos sinais de trânsito, naquilo que é o respeito, quer do próprio condutor, dos peões e, claro, nós, enquanto Conselho, apelamos que devemos fazer a travessia nos lugares certos. Em poucos minutos, os membros do Conselho Provincial da Juventude, com apoio da Polícia Nacional, criaram momentos de diálogo com os automobilistas. Em Angola, a sinistralidade rodoviária constitui a segunda causa de morte, só ficando atrás da malária. Nos últimos 12 meses, o país registrou 13.597 acidentes, segundo números do Ministério do Interior. Foram registrados 13.597 acidentes rodoviários. O excesso de velocidade, as manobras perigosas, a travessia em locais proibidos e o consumo de álcool durante a condução estão entre as principais causas dos acidentes. Com a campanha, o Conselho Provincial da Juventude de Luanda pretende diminuir o número de acidentes e mortes na capital do país, principalmente nesta fase do ano. Nos hospitais, sobretudo das unidades principais, o nível de prontidão é igualmente aprimorado a todo momento. Até aqui, as garantias avançadas dão conta de que estão escaladas equipas de profissionais suficientes para fazer face à demanda em função da habitual agitação. Medicamentos, material gastável e médicos disponíveis é o que o Hospital Josina Machel, do Prenda e Hospital Geral dos Cajueiros garantem para assegurar a passagem de ano. Estamos a fazer o asseguramento no sentido de manter todas as equipas a trabalharem
tanto equipa de enfermagem como equipas médicas, no sentido de atender com dignidade aos nossos pacientes que acodem ao nosso hospital. Temos o suficiente e o importante para aguentar a quadra festiva, no sentido de não faltar os fármacos essenciais. Uma escala de reforço tanto de pessoal médico, enfermeiro, medicamento. Estamos preparados, seja do ponto de vista de recursos humanos, médicos, para atendimento dos adultos, das crianças, na pediatria, também como a urgência de cirurgia e ortopedia. Quanto a apoio e medicamentos, o hospital possui todos os medicamentos. O Hospital Josina Machel recebeu, nas últimas 24 horas, nas urgências, pacientes com várias patologias. Recebemos AVCs, recebemos politraumatizados, recebemos pacientes com fraturas diversas, tanto de fêmur, de úmero, recebemos casos de malárias, diversas patologias acodem no nosso hospital, que vêm transferidos das outras unidades. O Hospital Josina Machel recebe diariamente mais de 400 pacientes de várias unidades sanitárias. Hoje, a faltar um dia para terminar o ano, percebemos que a situação no banco de urgência está calma, sem grandes ocorrências. No banco de urgência do Prenda, a realidade é diferente. Hoje o banco de urgência está um pouco agitado, com muita afluência de doentes. Acho que deve ser o momento, né? Fim de semana, há centros de saúde que não trabalham, postos de saúde que não trabalham. Então temos muita afluência de muitos doentes. Conselhos da classe médica não faltam para que tudo corra bem no último dia do ano. Vamos comer também com moderação, no sentido de não haver problemas digestivos e outro tipo de problemas que afetam o nosso organismo e depois ir acudir aos hospitais. Evitar os excessos, o excesso à velocidade, o excesso ao uso de bebidas alcoólicas, ter muito cuidado na hora da nossa dieta. Se beber, não conduzir, todos aqueles bons conselhos que nós passamos aos nossos utentes, à nossa população. Em Luanda, existem 162 unidades sanitárias entre hospitais de referência, municipais, especializados, 60 postos de saúde e centros materno-infantis. E ainda no domínio da saúde, os últimos dias têm sido marcados por um surto de gripe associado a febres altas. É um quadro identificado em algumas zonas de Luanda e no interior do país. A ministra da Saúde alertou as famílias a redobrarem os cuidados de prevenção e voltou a sublinhar que ainda não se pode cruzar os braços em relação à Covid-19, ou seja, todo cuidado é pouco. São crianças e adultos que diariamente dão entrada aos centros, postos e hospitais de Luanda com o quadro da síndrome febril. Me trouxe o meu filho que se sente mal durante esses dias. Tem estado a sentir febre, dor de cabeça e algumas tosse resolve. E porque a prevenção vale por 1000, José Calei está informado em relação à situação epidemiológica e no primeiro sinal correu com os 2 filhos à unidade sanitária mais próxima de casa. Atendendo o surto que está a surgir, então precisamos com antecedência, assim que tivermos algum sinal vital contrário do normal, precisamos chegar a um posto médico. O Centro de Saúde do Bairro Operário tem registrado diariamente mais de 40 casos da síndrome febril. As crianças, segundo Domingos Luiz, enfermeiro em serviço, estão em maior número. Atendemos 50 a 45 casos de síndrome febril ao longo da semana. Maioritariamente crianças, sim. De 10 a 15 crianças ao longo dos dias e que o número pode variar ao longo da semana, em função do fluxo também que é registrado. Alguns pacientes chegam às unidades sanitárias em estado grave, com outras complicações, sendo por isso mesmo transferidos para as unidades de terceiro nível. Muitos dos casos que nós recebemos aqui na unidade sanitária, crianças vêm já em estado muito crítico, sobretudo porque fazem febres 3, 4 dias, eles vêm já com a hemoglobina em si meio baixa e a intervenção do técnico
também deve ser imediata, mas há aqueles casos que, em função da nossa unidade ser uma unidade de atenção primária, não pode dar mais avanços aos diagnósticos, corre-se risco de transferir essas crianças. Esses pacientes vêm transferidos das unidades primárias porque acabam por chegar tardiamente e vêm já com algumas complicações. E muitos evoluem, às vezes, por umas pneumonias graves. Temos visto, a nível da nossa triagem, mais de 10 pacientes. A situação epidemiológica é do domínio da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que apela à sociedade a reforçar as medidas de biossegurança e acorrer aos hospitais ao primeiro sintoma. Silvia Lutucuta lembrou também que a Covid-19 ainda é uma realidade em Angola. Nós temos tido um aumento considerável de síndromes respiratórios altos. Na sua maioria é a gripe vulgar. Temos esse diagnóstico laboratorial através do INIS, mas a miúdo vamos tendo alguns casos de Covid. O Covid ainda não acabou. Nós temos pessoas que estão a vir de férias, de países muito frios, e nessa altura também o número de casos nestas latitudes aumentou. A grande recomendação é reforçar a sua vacina contra a Covid, lavar as mãos, o uso de máscara com frequência se tiver queixas respiratórias altas. Síndrome febril e gripal preocupa a direção de postos, centros e hospitais em Luanda. 2024. Perspectivas ao mais alto nível. Em destaque, no Girassol Jornal. Sobre os ganhos e perspectivas, ouvimos também moradores do município de Belas, que é um dos mais extensos da capital do país. E o palpite é semelhante. De forma geral, a população espera que o próximo ano seja de melhorias nos mais variados setores. O projeto habitacional KK 5000 no município de Belas necessita de mais iluminação pública. Segundo os seus moradores, esse foi dos maiores desafios vividos ao longo de 2023 e deve merecer a atenção redobrada das autoridades de direito. A par das chuvas, que vêm dificultar um bocado os acessos e as saídas aqui do KK, portanto, durante a noite existem zonas muito escuras aqui dentro do KK e acho que se existem os postes é uma questão de se manter os postes acesos, é uma questão de trocar lâmpadas, é uma questão de revisão, melhoraria de certa forma as condições das pessoas andarem à noite sem correrem o risco de serem assaltadas. Uma grande preocupação para mim foi o facto de não ter a centralidade muito mais iluminada do que devia ser, ou seja, muitas foram as noites que estávamos às escuras, não nas casas, mas na via pública, o que colocava muito em risco a vida dos munícipes. Reduziu bastante o número de assaltantes, porque anteriormente eu particularmente também já sofri assalto dentro da minha própria casa ou da minha própria residência e passados 365 dias nunca mais me deparei com uma situação igual. Fora esses aspectos, a iluminação é que deve mesmo ser revista o mais rápido possível, porque é necessário. Não temos luz, tem muita bandidagem, não temos água, por isso que nós nesse próximo ano que vamos pegar, nós precisamos dessas condições. No bairro Cinco Fios, os moradores pedem a intervenção urgente das autoridades, tendo em conta as dificuldades sentidas ao longo do ano de 2023, como, por exemplo, a falta de água e também a energia elétrica, que tem sido das grandes preocupações dos moradores. Temos que ir cartar água nos tanques, temos que ir bidão 50 kwanza. E temos, se não tem água hoje no tanque, temos que as pessoas têm que descerem aqui no KK, onde os moços lavam o carro, tem lá um fontenário, então onde estão a cartar água para nós beber. O próximo ano que eu gostaria é ver o nosso bairro ter luz, água, então aí nós todos vamos ficar bem alegres. Os munícipes de Belas destacam alguns serviços públicos colocados pela administração local ao dispor da população e a higiene ao redor da centralidade. Quando temos algumas situações, queremos tratar alguns documentos, já não temos de irmos a ter a administração ou mesmo a administração do Quilamba. Hoje já fizemos aqui também na nossa administração, então é uma mais-valia,
tem nos facilitado muito, tanto a primeira fase como a segunda fase. O outro lado da estrada também, que é o Bita. Nos dias de hoje também já tem facilitado para eles quando têm que tratar algum documento, então tem facilitado muito, veio mesmo nos facilitar a administração. Melhorou muito no aspecto da limpeza do próprio município, nota-se empresas a limparem durante a noite o município, já é bom, não há um acumular de lixo, não havendo um acumular de muito lixo, portanto há uma prevenção para as doenças que advêm do próprio lixo, portanto há algumas melhorias, né? Não se pode crucificar a administração no seu todo, porque afinal de contas também acredito que estejam limitados, que não existem verbas para suprir todas as necessidades. Criado a 31 de março de 2011, o município de Belas, um dos 7 municípios que constituem a província de Luanda, tem como sede a cidade do Quilamba e é constituído por 7 comunas, nomeadamente Camama, Benfica, Vila Estoril, Ilha do Mussulo, Barra do Kwanza, Futungo de Belas e Ramiros. A juventude na província da Huila encara com otimismo a chegada do novo ano. E considera que, apesar das dificuldades que marcaram o ano de 2023, foi possível realizar alguns sonhos. Os jovens da província da Huila consideram que, apesar de ter sido um ano difícil, conseguiram realizar alguns dos seus sonhos em 2023. O ano de 2023 para mim foi muito positivo, visto que consegui finalmente a minha licenciatura depois de 2 anos à espera. Então, contudo, foi um ano positivo. E creio que o desenvolvimento também do nosso município foi muito bom, como podemos observar. Eu posso dizer que o meu ano foi normal, abençoado, graças a Deus. Houve muita mudanças positivas. E realizei algumas coisas que eu prosperei realizar nesse ano. Teve muitas coisas boas. Uma delas é mesmo o trabalho que me fortaleceu tanto. E a experiência de vida que eu tive neste ano, sabendo que não foi assim a 100%, mas graças a Deus consegui adquirir algumas coisas que eu já almejava em alcançar. Já para 2024 as expectativas são enormes e os nossos entrevistados pretendem concretizar tudo aquilo que não foi possível no ano prestes a findar. Em 2024 eu pretendo alcançar primeiramente o emprego, visto que terminei este ano e ainda não fui inserido no mercado de trabalho. Então para o próximo ano eu pretendo ingressar no mercado de trabalho. Primeiramente terminar o ano, o médio. Segundo, estar mais próximo de Deus. Em 2024 espero que seja mais melhor que este ano e o que eu pretendo alcançar é aquilo que eu não consegui. Tivemos um 2023 um pouco conturbado, mas esperamos que 2024 ele venha melhor e assim possamos ter um ano de prosperidade, de mais êxito e alcançarmos aquilo que não conseguimos fazer no ano de 2023. O último sábado de 2023 também é marcado por iniciativas que promovem um meio ambiente mais saudável. O exemplo é de uma campanha de limpeza na orla marítima, movida por uma organização não governamental. Aconteceu na Barra do Kwanza. A orla marítima da comuna da Barra do Kwanza, no município de Belas, foi o local escolhido pela AVPA, Associação de Voluntários para o Progresso de Angola, para a limpeza e consequente preservação do ambiente. Cada um de nós sejamos chamados como agentes e protetores do meio ambiente. E a AVPA, como uma organização de jovens e voluntários comprometidos com o progresso de Angola, vamos no sentido de apelar que outras associações se juntem a nós para que juntos possamos limpar Angola, né? Principalmente as partes onde tem essa área da orla marítima. É importante que a juventude, sim, se pronuncie para ajudar. O presidente da Associação Filantrópica disse que o evento visa responder aos ideais do governo voltados à proteção do ambiente e das espécies em vias de extinção, como é, por exemplo, as tartarugas. Com esse esforço junta-se ao esforço já existente do Executivo para a preservação das tartarugas e também dos mangás. Nós entendemos estamos em época natalícia, estamos aqui a aproximar a passagem do ano, queremos passar com as praias limpas, queremos terminar ecologicamente bem. Por essa razão a VPA juntou esforço e cá está para juntar junto do esforço da administração local. Nós estamos de facto preocupados com o saneamento básico, a limpeza das praias,
Temos agora o fenômeno da proteção das tartarugas, pronto, de uma forma geral das espécies marinhas. E nós estamos preocupados porque a quantidade de lixo aqui na orla marítima, fruto de alguns objetos que vêm do rio, do rio. Então nós decidimos fazer esta campanha para permitir também com que os ninhos de tartaruga existentes aqui possam, elas depois de nascerem, né, digamos assim, pudessem ir livremente até ao seu habitat normal. Festas de fim de ano na Alemanha chegam com polémicas que envolvem o uso de fogos de artifício. As autoridades estão divididas e em causa estão os danos ambientais causados no ano passado em Berlim, capital do país. O espetáculo de pirotecnia é das principais atividades realizadas na transição de ano, um pouco por todo o mundo. Na Alemanha, algumas autoridades e ambientalistas defendem o cancelamento da atividade, ou, se não, a tomada de medidas por alegados perigos ambientais e não só. As vendas dos fogos de artifício começaram na Alemanha e já ressurgiram os debates em torno da imposição de limites a essa tradição que todos os anos gera uma subcarga no sistema de saúde, além de danos ambientais e incidentes graves de violência. Na virada do ano passado, a polícia teve de lidar com vários casos de fogos sendo atirados contra os serviços de emergência, com algumas equipas, em alguns casos, a serem atraídas para emboscadas. As organizações que pedem a proibição das queimas de fogos, entre outros motivos, por razão da liberação de um grande número de partículas finas que agravam a poluição do ar. Outra razão para se pedir o cancelamento é o facto de, aos animais domésticos, selvagens e nas fazendas, as explosões gerarem alto nível de estresse, pânico e até morte. Nenhum dos 16 estados da Alemanha proíbe os fogos de artifício no Réveillon. Entretanto, em várias cidades há proibições parciais ou totais, com a adoção de regras diferentes. Durante todo o ano, os fogos são proibidos em todo o território alemão, com a exceção da última noite de dezembro. Entretanto, em véspera de transição, os fogos de artifício são proibidos próximo de hospitais, casas de repouso e igrejas. A Igreja Metodista Unida de Angola fecha o ano de 2023 de forma especial e com uma histórica homenagem. O reconhecimento devido ao primeiro bispo da instituição religiosa no país, Emílio de Carvalho, figura marcante da história da Igreja e não só, que chegou aos 90 anos. O amigo de Deus. É assim que a Igreja o caracteriza, a julgar pelo longo percurso que fez na liderança da Igreja Metodista Unida em Angola. São mais de 70 anos ao serviço da Igreja e aos 90 anos de idade. Emílio Júlio Miguel de Carvalho foi neste sábado homenageado por fiéis, metodistas e outros evangélicos numa gala lírica sacra que juntou várias individualidades do país. Sua Reverendíssima Bispo é o ícone intergeracional de maior referência para a nossa história autóctone e ecumênica, deixada em vossas mãos por aqueles que começaram esta grande obra em tempos difíceis, mas que para nós sempre foram tempos de Kairos. O espelho é uma referência e os metodistas, e não só, podem respeitá-lo porque ele também é pai do ecumenismo em Angola. Como ouvimos aqui em 74, ele foi um dos dirigentes fundadores do próprio CAI, que é o Conselho Angolano de Igrejas Cristãs, que depois se tornou o SICA. Então ele é um forerunner, é uma pessoa que está na vanguarda do surgimento de muitas coisas. 90 anos é muito tempo para construir uma vida, para abençoar várias gerações. O exemplo disso são os depoimentos que nós tivemos aqui, da diferença que a sua Reverendíssima Bispo fez no seio das famílias. Portanto, ele é um homem de Angola, fez um trabalho profundo no norte, no centro, no sul de Angola e teve uma influência muito grande nas missões evangélicas na nossa província do Ambo e não só. Para a Igreja, são 9 décadas de sabedoria e bom humor. São 90 anos de vida, coroados de uma linda história com e ao lado de Deus,
trilhados com muita fé, esperança e muita paciência. Teve muita oportunidade para deixar a comunidade cristã e juntar-se a outros movimentos políticos, mas soube na hora certa mostrar a força do Evangelho na liberdade dos povos. Hoje o temos ainda conosco como essa biblioteca viva, inspiradora e capaz de orientar-nos naquilo que verdadeiramente somos, como cidadãos desse país e como cristãos. Ele esteve sempre ao lado dos diferentes grupos religiosos e até sociais. Então, temo-lo, na verdade, como líder inesquecível, aquele que sempre influenciou a vida profissional, não apenas dos metodistas, como também de outras igrejas irmãs. Visivelmente emocionado, o bispo homenageado recordou um dos momentos mais difíceis da sua vida, a morte de sua filha. Ficarei convosco o tempo que Deus quiser. Porque nós todos, quando vivemos, dependemos de um ser supremo, que a vida que nós vivemos não está nas nossas mãos. Cada dia é uma nova vida. E oxalá Deus os possa abençoar, para seres uma bênção de uns aos outros e que possais viver quantos anos Deus nos permitir viver aqui na Terra. Emílio Júlio Miguel de Carvalho nasceu no dia 3 de agosto do ano 1933, na província de Malange. Foi o primeiro bispo angolano da Igreja Metodista Unida em Angola. Aqui em Luanda foram reconhecidos os feitos de distintas personalidades que se dedicam ao mundo das artes aqui no nosso país. Aconteceu no distrito urbano do Rangel e foi uma iniciativa da Associação dos Grupos de Dança de Angola. Você sabe colar, você sabe colar. A dança é uma arte que ajuda a perder peso, estimula a memória, melhora a postura e flexibilidade, reduz o estresse, evita a depressão, melhora o equilíbrio, fortalece o sistema muscular e diminui as dores de costas, segundo especialistas. E os mais de 20 homenageados nesse sábado pela Associação dos Grupos de Dança de Angola, dentre os quais grupos de dança, bailarinos e instituições ligadas à dança, enalteceram a iniciativa e apontam a falta de financiamento e espaços para a prática da arte como principais dificuldades que enfrentam. Iniciativas como essas que dão essa premiação aos jovens da dança, artistas da dança, não é? São muito importantes no nosso país, um país que não valoriza muito aquilo que é a nossa arte, e são iniciativas como essas que precisamos para impulsionar os jovens a produzirem mais e a terem mais trabalhos, para que assim consigamos ser mais vistos, né? Ter mais produção e ter mais dança. É muito complicado nós trabalhar por falta de financiamento. Nós agradecemos claramente porque são pessoas que entendem de dança, e poder estar aqui para uma menção honrosa faz todo sentido, porque sei que o meu trabalho, a minha trajetória, as minhas obras, enfim, os nossos trabalhos estão a ser vistos e avaliados por pessoas que entendem do que está a ser feito. É uma iniciativa muito boa, né? Porque muitas das vezes os bailarinos fazedores e apoiadores da arte precisam de um estímulo, né? E a agrodança veio fazer mesmo a calhar, porque isso vai dar um impulso, uma força para que os outros, para que nós que fazemos arte falamos assim, principalmente a dança, alguém está a nos ver, alguém está a valorizar o nosso esforço. Falta muito a disciplina. Em muitos casos encontra-se já um monopólio, onde não há abertura para que
nós, os mais novos, né, conseguimos um espaço. O presidente da associação explica o propósito do evento, que teve lugar no distrito urbano do Rangel, município de Luanda. A associação tem vindo a trabalhar há mais de 2 anos e a classe da dança em Angola tem vindo a crescer. E muitos grupos desenvolveram muitos projetos a nível do ano 2023, mas infelizmente poucas organizações, poucas iniciativas de poder motivá-los e incentivá-los a continuar a trabalhar. Razão pela qual a Agrodança decidiu celebrar esta menção honrosa, de forma a dar nossa singela contribuição aos mesmos grupos para incentivá-los neste caminho difícil em Angola. Uma das primeiras dificuldades é a falta da subvenção financeira ou apoio a partir do próprio Estado, a partir das próprias organizações. A associação trabalha, já realizou mais de 15 projetos de agressões em muitas províncias, formações, cursos de danças que têm dado, cursos didáticos como pedagogia da dança, como introdução às danças folclóricas nacionais, mas todos estes sem fins lucrativos, mas também sem subvenção de apoio. Não temos tido apoio financeiro. Fundada em 2019, a Associação dos Grupos de Dança de Angola, a Agrodança, controla mais de 40 grupos de dança no país. Bom ritmo e muita gente talentosa no nosso país. Agora, a personalidade da semana, a última deste ano, no quadro habitual ao sábado. Uma proposta do jornalista Bravo da Silva. Denzel Washington, ator norte-americano, é a figura eleita. Acompanhe. Denzel Hayes Washington Jr. nasceu em Mount Vernon, Nova York, Estados Unidos, a 28 de dezembro de 1954. Denzel Washington, que completou 68 anos nessa semana, é um ator, produtor e diretor de cinema norte-americano. Numa carreira de mais de 4 décadas, Washington recebeu vários prémios, incluindo um Tony Awards, 2 Oscars, 3 Globos de Ouro e 2 Ursos de Prata. Em 2016, Washington recebeu o prémio Cecil B. DeMille pelo conjunto das suas obras cinematográficas e em 2020 o jornal The New York Times nomeou Denzel o maior ator do século XXI. Em 2022, Washington recebeu a medalha presidencial da Liberdade concedida pelo presidente dos Estados Unidos da América. Washington começou sua carreira de ator no teatro, atuando em apresentações off-Broadway. Ganhou destaque pela primeira vez na série de drama médico Saint Elsewhere, de 1982-88, e atuou nos filmes de guerra e História de um Soldado, em 1984, Um Grito de Liberdade, em 1987 e Tempo de Glória, em 1989, em que ganhou um Oscar. Estabeleceu-se como estrela principal em papéis nos filmes Malcolm X, em 1992, Dossiê Pelicano, em 1993, Filadélfia, também em 1993, O Furacão, em 1999 e Duelo de Titãs, em 2000. Washington ganhou o Oscar de melhor ator pelo seu papel como polícia corrupto no filme Dia de Treino, em 2001. Denzel Washington foi muito elogiado pela crítica nos filmes Gangster Americano, em 2007, Decisão de Risco, em 2012, Romano Israel, em 2017, Tragédia de Macbeth, em 2021, e já atuou em vários filmes de ação, com realce para Homem em Fúria, em 2004, e de Equalizer, Sem Misericórdia, em 2014. Ladies and gentlemen, Denzel! E assim termina a edição última do Girassol Jornal referente ao ano de 2023. É sempre um prazer contar consigo. A todos desejamos votos de boas entradas e que o próximo ano seja melhor para todos nós. Angola, boa noite, feliz ano novo. Fique bem
E agora temos imagens de momentos que marcam o ano de 2023. Até o nosso próximo encontro. Fique bem. Feliz Ano Novo! A família é realmente a base da nossa sociedade e devia merecer da parte de todos nós um cuidado constante, extensivo àqueles que vivem com dificuldades e por isso contam com uma mão solidária para manterem viva a esperança em dias melhores. Que o ano de 2024 traga a paz definitiva aos territórios e povos da República Democrática do Congo, de Moçambique, do Sudão, da Ucrânia, da Palestina e de Israel. Feliz e próspero ano de 2024.